Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, no último vídeo que a gente discutiu a respeito de sociologia, nós estávamos falando a respeito dos tipos de dominação que Weber nos apresenta e como que ocorre essa interação no contexto social. O que a gente precisa entender a respeito dessas dominações, desses tipos de dominação que o Weber apresenta e os momentos, os tópicos que a gente tem para discutir daqui para frente. Bom, a dominação ela está associada ao que nós podemos definir como uma servidão voluntária. O que seria isso? É algo que eu coloco como se eu simplesmente tivesse que fazer. Embora eu saiba que não tem toda uma imposição, não tem toda obrigação, mas ainda assim eu faço. Seja porque já é algo comum daquele meio social ou porque internamente eu acredito que aquilo é o correto, mas eu faço daquela maneira simplesmente pelo fato de executar aquela determinada situação e principalmente quando nós estamos diante da chamada dominação tradicional, que é aquela que guarda toda essa relação, todo esse envolvimento com aquilo que é hábito, com aquilo que é costume do meio social do qual nós somos parte. E se nós estamos falando de dominação, tem outro aspecto que ele fica muito coerente, muito familiar a esse tópico, que é a questão de poder e política. Então, se a gente pensar na dominação, ela está associada a uma forma de poder, a um controle muito grande. E no contexto político, a gente visualiza muito dessas questões. Então, para a gente dar sequência, vamos falar agora sobre poder e política no nosso país. Primeiro, a gente precisa entender a composição do Estado. Então, o Estado, nós percebemos ele de uma maneira bipartida. Então, nós vamos ter toda uma estrutura de poder naquela visão tripartite, tal como nós já havíamos conversado. Quem nos apresenta essa visão tripartite é Maquiavel. Então, nós temos um Estado bem organizado em termos de estrutura do poder, com executivo, legislativo, judiciário, cada um deles exercendo sua função típica e podendo, caso seja necessário, também agir, exercer uma função atípica. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é que o Estado ele tem a sua estrutura de poder. E depois nós vamos ter toda uma estrutura burocrática. E essa estrutura burocrática ela é tripartite. Então, eu vou ter o aspecto governamental, o aspecto produtivo e o aspecto financeiro. Então, o setor governamental eu vou ficar a cargo dos setores que compõem a máquina administrativa, como que está essa estrutura física. Então, o setor governamental, a gente pode fazer mesmo essa associação de estrutura física, para a gente lembrar dessa associação, como que o governo se divide, quais são as suas repartições, quais são os seus órgãos, aí a gente lembra dos ministérios, das secretarias e de todas as outras subdivisões que acontecem ali. No setor produtivo, nós vamos ter as empresas que vão compor o nosso estado. E essas empresas elas podem ser públicas, privadas, semipúblicas. O melhor exemplo que nós temos é a Petrobras, para nós lembrarmos de empresas que elas executam atividades que guardam uma relação inerente ao Estado. E o setor financeiro, que são os bancos, tanto os bancos de caráter público quanto aqueles de caráter privado. Na sequência, a gente precisa entender que na década de 90 nós temos o início da privatização na nossa sociedade. E nesse percurso nós temos o regime militar, período da ditadura militar. E nesse contexto, pós-ditadura, pós-regime militar, o que nós percebemos?
nós temos um Estado paternalista, aquele estado de bem-estar social que ele cuida de todo o contexto político, de todo o contexto social, de todo o contexto econômico. Então o Estado vem para garantir que todos os setores, que todos os aspectos da sociedade, eles vão ser bem atendidos. Só que com isso ocorrem duas situações, duas circunstâncias que vão ser essenciais para a gente entender como que essa sociedade ela se estruturou pós-privatização, pós-regime militar. É o que nós chamamos de déficit democrático e arena política. O que é esse déficit democrático? Nós sabemos que nós vivemos num regime democrático. A nossa estrutura de sociedade ela é uma estrutura voltada para a democracia, na qual tem-se o pressuposto que todos vão ter a mesma medida de participação, de exposição dos motivos e que vamos ter esse acesso livre. Porém, o que acontece nesse déficit democrático, principalmente nesse período que fica bem marcado pela privatização, pelo regime militar? Nem todos vão ter acesso na mesma possibilidade, na mesma perspectiva, na mesma quantidade. Então eu tenho uma teoria na qual todos devem ter a mesma medida de participação. Mas quando eu olho para a realidade, a minha perspectiva, a minha visão social ela é outra, na qual na verdade nem todos vão ter garantidos na mesma medida esses direitos. E o outro aspecto é a arena política. Então, se nem todo mundo tem a mesma medida de participação, a arena política significa que eu vou ter poucas pessoas envolvidas nas tomadas de decisões de caráter público. Então, de novo, a gente traz essa associação do poder com a dominação. Então, eu vou ter aquele grupo bem fechado, bem delimitado, e ele vai ficar a cargo de tomar essas decisões, já que nós temos um déficit democrático no qual nem todos participam, e aqueles poucos que participam é que ficam responsáveis pelas decisões, pelo aspecto político, pelo aspecto público e social. E para isso nós temos que entender, já que nós falamos de déficit democrático, arena política, que é essa concentração do poder nas tomadas de decisão do Estado, nós precisamos entender como que o Estado ele se apresenta para a sociedade, ou seja, qual é a margem de abertura que o Estado fornece para a sociedade para que ela possa participar de todos esses trâmites. São as chamadas gramáticas políticas. Então, gramática política é um mecanismo de participação do meio social, então um mecanismo de participação da população naquilo que diz respeito às decisões por parte do Estado, aquilo que diz respeito ao aspecto político daquele meio social. Então, a primeira gramática política que nós temos é o corporativismo. E o que seria o corporativismo? O corporativismo é a influência, a inferência dos empresários nas decisões políticas. Então é algo que nós estamos bem habituados quando nós vemos empresários que não têm nenhum vínculo político efetivo e eles estão ali sempre presentes naquelas decisões que são inerentes ao Estado. Uma outra gramática política é o clientelismo. E o que significa esse clientelismo? O clientelismo são essas concessões, essas garantias que eu forneço ao outro mediante alguma troca. Então é uma permuta. Eu te dou um benefício, eu te confiro uma isenção, eu te ofereço uma prestação de serviço, você vai
eu descentralizo o poder para que você realize atividade em meu nome, mas em troca eu quero o voto que seja para mim, que seja para o meu grupo político, ou seja, essa permuta mediante votos. Então você vota em mim, vota no meu grupo, no meu partido político, e eu garanto que você vai ter acesso a algumas benfeitorias. Nós vamos ter também o insulamento burocrático. Então, o que é esse insulamento burocrático? Esse insulamento burocrático ele é até bem interessante, porque são ilhas de racionalidade. Então, o que significam essas ilhas de racionalidade? Significa que eu preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento técnico para executar aquela atividade, aquele serviço. Porque embora o Estado ele vá desenvolver atividades em prol da sociedade, eu não posso esperar que alguém faça isso sem ter o domínio, sem ter o conhecimento daquela atividade fim. Então eu posso até descentralizar. Não há nenhum problema em fazer essa descentralização, mas eu preciso fazer essa descentralização para aquele que tenha um conhecimento técnico em relação àquele assunto. É como se, por exemplo, eu pegasse no espaço educacional um professor de matemática para lecionar as aulas de inglês. Ele não tem o conhecimento técnico que a matéria exige para executar. Ele pode até ter um conhecimento que serve de base para o cotidiano dele, mas ele não tem o conhecimento técnico que a docência exige para aquele conteúdo em específico. É como acontece no contexto político, eu vou descentralizar para que eu tenha um suporte informático, para que eu tenha um suporte de engenharia, para que eu tenha um suporte jurídico, um suporte médico. Então eu tenho que descentralizar para aqueles que têm o domínio técnico daquela atividade que vai ser realizada. E por fim, eu vou ter o universalismo de procedimentos. O que é esse universalismo de procedimentos? É a burocratização, ou seja, eu vou ter todas aquelas rotinas administrativas que são inerentes da própria atividade fim. Então, é nós sabermos que o insulamento burocrático nada mais é do que a essência do contexto político. Eu tenho burocracias, eu tenho normas, tenho rotinas que eu preciso seguir que fazem parte daquele dia a dia, do habitual, para que a atividade ela se desenvolva, para que o serviço ele seja executado de maneira eficiente, de maneira proativa. Então eu preciso pontuar exatamente quais são os critérios, o porquê de eu não poder ter um acesso direto, eu ter que passar por vários setores, por várias pessoas diferentes, até que eu consiga chegar àquilo que eu de fato necessito. Ou seja, é o fato de eu não poder ir direto, por exemplo, ao presidente. Então, não é se nós estivermos diante, por exemplo, de elaboração de texto legal, isso não vai direto para o presidente. Tem todo um processo a ser seguido, eu tenho que passar por votação nas casas legislativas, eu tenho que ter o quantitativo de votos, eu tenho que ter 2 sessões por maioria dos votos. Aí só depois que eu passar por todo esse trâmite, por todo esse processo, é que o presidente dá o aval e a legislação ela passa a vigir naquele país. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?